Estou vendo aqui que o pessoal está entrando aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. E vamos começar. E o tema de hoje é um tema que eu recebo muito essa questão das mães que me seguem. Elas querem conversar com seus filhos sobre sexualidade, mas eles não querem conversar sobre sexualidade com elas. Então, o que acontece, não é? O que se passa com este garoto ou com esta garota que mesmo os pais querendo conversar sobre sexualidade, eles não querem falar sobre sexualidade com a gente. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje nessa minha live, né, de aquecimento para o meu evento Sexualidade se Aprende em Casa. Quem ainda não se inscreveu, não é? Quem está aí no Instagram, entra na minha bio, que na minha bio tem um link para se inscrever gratuitamente nesse evento. E quem está aqui no YouTube, no Facebook, eu vou colocar aqui para vocês no comentário aí o link para vocês se inscreverem. Quem ainda não se inscreveu, se inscrever. Esse é um evento que começa na próxima segunda-feira, né, dia 27 de março, e vai até o dia 2 de abril. Então, quem ainda não se inscrever, vai lá, não se inscreveu, vai lá, se inscreve, que ainda dá tempo, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar o nosso tema. Fernando já chegou aqui fazendo uma pergunta, não é, Fernando? Fernando está sempre aqui me acompanhando. A Marta, boa tarde para você também. Suzy, Ana Fernandes, Felipe, Tati. Bom, vamos lá. Vamos começar essa conversa. Fernando já perguntou aqui, um menino de 11 anos perguntou para a mãe o que é menagem. O que é menagem? O que responder, doutora? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom, Fernando? Deixa eu começar aqui aquecendo com o tema de hoje, que é exatamente o contrário, que é aquele tema onde o seu filho não quer conversar com você sobre sexualidade. Então, quando eles querem conversar sobre sexualidade, se torna mais fácil a nossa conversa, né? Porque a gente não tem, pelo menos, diante de uma das questões mais difíceis, que é a questão da abordagem, a gente não tem que se preocupar tanto, porque ele já vem fazendo perguntas, ele já vem querendo saber das coisas. Como, por exemplo, esse exemplo aí que o Fernando está trazendo, não é? Da criança querer saber o que é menagem. Então, só porque eu não consigo deixar para depois, Fernando, quando uma criança faz essa pergunta, a gente sempre. A criança fez uma pergunta de volta para ela o que ela imagina que seja isso. E aí ela vai te dizer. De acordo com o que ela te disser, você vai entender qual é o grau de entendimento que ela tem a respeito daquilo que ela está perguntando. E, ao mesmo tempo, logo em seguida, você também pode perguntar de onde foi que ela tirou esse conhecimento sobre menagem. E aí você pode dizer, menagem é um tipo de namoro onde as pessoas, onde se namora com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E dependendo da idade, essa explicação é mais que o suficiente. Você não precisa entrar em detalhes da vida sexual, não é? Nem explicar, dar grandes explicações. Mas eu tenho certeza que perguntando para ela o que é que ela sabe a respeito e de onde veio esse interesse dela por esse termo, ela já vai, de uma certa forma, te dar uma indicação de um norte por onde você vai seguir a sua, a sua resposta, tá bom? E vamos lá. Então, vamos tentar entender quando acontece o contrário, quando acontece o fato da criança ou do adolescente não querer conversar com a gente. A gente tem um assunto que a gente quer falar com eles sobre sexualidade e eles dizem que não querem conversar com a gente. Para muitos pais, muitas vezes, isso é até um certo conforto quando o pai ou a mãe tem dificuldade para falar sobre os assuntos de sexualidade. Porque, de uma certa forma, acaba se acomodando. Ah, não, eu quis falar, mas foi o meu filho que não quis falar comigo. E aí a gente tira o corpo fora e deixa toda a responsabilidade sobre esse momento com o nosso filho. Só que quem é o adulto da história? Quem é o adulto da história somos nós, e não
os adolescentes. Portanto, é importante que a gente não se acomode com esse não dos nossos adolescentes, porque o mundo que eles vivem hoje é um mundo que traz muitas demandas. Já não basta as demandas naturais que eles já vivem em função dessa transformação fisiológica que eles estão passando, existe também todo um contexto que eles estão inseridos atualmente que cria uma série de curiosidades, uma série de perguntas, uma série de dúvidas que eles precisam esclarecer. E se eles não conseguem fazer isso com a gente corre o risco deles se consultarem, né? Como a gente já viu na live anterior, deles se consultarem com pessoas que podem estar menos esclarecidas do que eles, para poder tirar suas dúvidas, poder auxiliá-lo nesse tipo de situação, né? Então, quando os nossos filhos não conseguem conversar com a gente, o que pode acontecer com eles também? Então, tudo isso a gente vai ver, conversar nessa live de hoje. Quem não me conhece ainda, eu sou Lena Vilela, sou educadora em sexualidade e criei um método chamado Papo Firme, que é um método onde eu ensino pais e mães a conversarem com seus filhos sobre sexualidade. Quando eu estava preparando essa live, eu fiquei aqui pensando, por quê, né? Qual é a oportunidade que os pais têm quando eles conseguem atrair, né, interagir com seus filhos ao falar sobre sexualidade? É que a gente, né, a forma como a gente se comunica, a comunicação que a gente estabelece com os nossos meninos ou meninas, é isso que vai criar um impacto profundo na nossa relação. É isso que vai fazer com que eles entendam, né, o que é que a gente pensa, como é que a gente é, e mais, né? Se aquilo que a gente está fazendo, falando e lidando com ele, cultiva neles uma segurança. Então, quando a gente consegue se comunicar adequadamente, essa criança, esse adolescente, desenvolve essa confiança na gente, desenvolve, né, essa vontade e esse desejo de ter em nós uma referência e alguém com quem eles querem aprender, né, querem ouvir, querem saber o que a gente pensa. E nessa idade, entre 10, 12, até 13, 14, já começa a expirar, ainda é uma fase que a gente tem esse papel ainda como consequência da infância deles. E se nesse momento a gente não aproveita para demonstrar para eles que esse período da adolescência, que esses sentimentos e essas situações que acontecem com eles, ligadas à sexualidade, a gente dá conta, o que pode acontecer é que eles vão perceber que se a gente não dá conta, fica difícil conversar. E ficando difícil conversar, uma coisa sem dúvida acontece: um rompimento dessa relação de confiança. E aí a gente perde um grande trunfo, que é o trunfo da gente se conectar com os nossos filhos, da gente poder conhecê-los, da gente poder saber o que eles pensam, da gente poder saber o que é que eles precisam da gente. Então daí por quê, né, que eu fico aqui batendo nessa tecla com vocês, que esse momento da puberdade é um momento importante para a gente poder gerar essa segurança, para a gente gerar esse sentimento de confiança dos nossos filhos na gente e poder ter em nós alguém com quem eles possam conversar sobre sexualidade. Por quê? Porque o principal evento desse momento que eles estão entrando é exatamente a sexualidade. Claro, tem muitas coisas outras acontecendo, eu sei. Não é só sexualidade que acontece nesse momento da vida dos nossos púberes. Mas, sem dúvida nenhuma, a sexualidade, ela ocupa aí um espaço muito importante da vida do teu filho e da tua filha. E se a gente não é capaz, né, de criar essa conexão com eles, a gente acaba perdendo essa possibilidade de estar mais próximo, de poder orientar e de estar mais junto deles, né? Porque falar de sexualidade, gente, é falar de intimidade. E a gente só fala da nossa intimidade com quem a gente se sente seguro. A gente só fala da nossa intimidade se a gente se sentir,
não é que existe ali uma segurança psicológica, né? Existe ali uma possibilidade de eu ser aceito, de eu não ser julgado, né? Que a minha mãe e meu pai tenham uma certa empatia, né? De que eu tenha desejo de querer aprender sobre esse assunto com meu pai ou com a minha mãe, né? De que o meu pai e minha mãe, de fato, vai contribuir para as minhas decisões, para aquilo que eu estou querendo, a atitude que eu estou precisando tomar naquele momento, não é? Então, negociar, desafiar, enfrentar os pais, não é uma coisa fácil para o adolescente. Eles precisam sentir que existe em vocês essa segurança para que eles possam, de fato, trazer o que eles estão pensando, trazer o que eles estão sentindo, né? Deixa eu ver aqui que a Tati colocou. Se não parte da criança essa conversa, quando abordamos essa conversa com nossos filhos? Quando abordamos essa conversa com os nossos filhos? Minha filha menstruou em janeiro, tem 11 anos, nunca conversei com a minha mãe, ela falava que mãe não era amiga. Olha, Tati, existe esse sentimento, né, de que mãe não é amiga, mas mãe é sempre educadora. E também depende, né, do que a gente entende por amiga. Então, conversar sobre sexualidade não é uma questão de amizade. Na verdade, conversar sobre sexualidade é uma questão de educação. É uma questão, é do seu papel como mãe, você precisa orientar a sua menina sobre o que está acontecendo com ela, sobre as dúvidas que ela tem, né? As expectativas que tanto você quanto ela tem. Então, essa conversa sobre sexualidade é uma conversa que precisa existir entre mãe e filhas, entre pai e filhas e filhos, enfim. É uma conversa que em casa, né, como o meu evento muito bem fala, sexualidade se aprende em casa, que em casa é fundamental a gente ter essa abordagem. Porque quando você conversa, por exemplo, a sua filha tem 11 anos, ela acabou de menstruar agora em janeiro, vai acontecer uma série de questões com ela. Ela, ao menstruar, isso significa, não é, que o segundo parto dela aconteceu. E que ela agora, mais do que nunca, ela vai começar a se desenvolver com uma rapidez ainda maior e buscar a sua autonomia. E nesse processo de buscar a sua autonomia, quem que é melhor para ajudar e orientar os nossos filhos nesse processo? Somos nós, mães, pais, avós, enfim, a família. Por quê? Porque nós podemos expressar para eles quais são as nossas expectativas, os nossos valores. Ah, só a gente vai conversar com eles sobre isso? Não, os amigos também vão conversar? Vão conversar, vão compartilhar as mesmas sensações, os mesmos medos, as mesmas dúvidas. Então, eles vão ter um entendimento que é entre amigos, que ali o amigo não precisa educá-lo. O amigo só é solidário ou não, ou se tem um pouco mais de informação, traz um pouco mais de informação para ela, mas quem cabe, né, orientar, traçar junto com ela os próximos passos, se preparar para esse momento de autonomia, são os pais, né? E nesse caso da tua filha, se você ainda não conversou com ela, está na hora de começar a conversar sobre as mudanças que vão acontecer no corpo dela, está na hora de conversar sobre uma série de sentimentos, né? Como eu trago no meu curso Papo Firme, uma série de sentimentos, de emoções, no próprio desenvolvimento dela, né? Que vai desde o, sabe, não querer nem olhar para os meninos para estar pronta para de fato namorar. Então o que não falta são assuntos para a gente conversar com as nossas meninas e os nossos meninos quando eles estão entrando na puberdade. Então por isso que eu estou aqui com vocês, né? Todos os dias com os meus vídeos aí curtinhos nas minhas redes sociais, uma vez por semana com as minhas lives. Agora, essa semana e na outra passada, eu fiz mais lives, porque a gente tem, na semana que vem, esse evento, Sexualidade se Aprende em Casa, que se você ainda não se inscreveu, se inscreve, né? Porque acho que vai poder te ajudar bastante. Lá tem bastante coisa, né, que eu trago para vocês, já mastigadinha e na sequência, para a gente poder conversar com os nossos meninos e meninas sobre sexualidade, tá bom? Então, conversar sobre sexualidade é parte do nosso papel de mãe, é parte do nosso papel de pai.
É uma forma da gente educar e mostrar para os nossos meninos e meninas aquilo que a gente espera que eles façam com o seu comportamento sexual. Porque a sexualidade, isso é algo que é parte da gente. Ninguém vai conseguir só porque não quer que o seu filho ou sua filha tenha sensações, né, ou tenha desejos sexuais, ou não tenha, né, desejos sexuais, porque isso vai acontecer. Eles vão sentir desejo, eles vão, sabe, sentir novas emoções, novos sentimentos, novas sensações, e a gente precisa ajudá-los a entender o que está acontecendo e adequar isso que está acontecendo à realidade que ele vive, ao mundo que você vive, aos seus valores, às suas expectativas. Ah, eles vão cumprir bonitinho com tudo que eu estou querendo? Não sei, tudo vai depender da forma como você conversar, da forma como você conseguir mostrar e fazer com que o seu filho ou sua filha tenha conhecimento a ponto de ter capacidade, né, de entender se essa forma como você está dizendo, se essa expectativa, se esses seus valores, de fato é o que vai fazer ele feliz, de fato é o que vai atender às necessidades dele naquele momento. Então tudo isso depende da forma como a gente conversa com os nossos filhos. E muitas vezes, né, como a gente vai ver aqui, a gente chega com muita ânsia para conversar, ou às vezes a gente chega com muita dificuldade e essa conversa acaba não acontecendo. E quem diz aí a gente que essa conversa não vai acontecer, pode ser exatamente o teu filho ou a tua filha, de chegar e dizer, ó, não, eu não quero falar sobre isso com você. Né? E aí a gente fica todo triste, porque... Por que não quer conversar comigo? Por que fala com os amigos? Por que fala com o professor? Por que fala com a professora? Por que fala com outros adultos? E comigo não quer falar? Então a gente precisa entender o que está por trás desse comportamento dos nossos meninos e meninas quando eles dizem que eles não querem falar com a gente sobre sexualidade. E em geral, o que está acontecendo é uma falta de segurança psicológica. Então, essa falta de segurança psicológica é que faz com que os nossos meninos ou meninas não queiram conversar com a gente sobre sexualidade. A Sônia colocou aqui, é verdade, o meu filho já me disse que não quer falar sobre esse assunto. Tem alguma idade certa de começar a iniciar uma conversa sobre sexualidade? Não, Dani, não tem uma idade certa para a gente conversar, mas existem momentos da vida dos nossos filhos que nos alertam. Então, conversar sobre sexualidade, primeiro, a gente precisa entender o que eu estou chamando aqui de sexualidade. Falar de sexualidade não é a gente falar sobre relação sexual. É também falar sobre relação sexual, mas não é só falar sobre relacionamento sexual. Então, quando a gente fala das transformações, quando a gente fala da higiene, quando a gente fala, né, do que é ser homem, do que é ser mulher, quando a gente fala de afetividade, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de carícias, tudo isso é sexualidade. O seu jeito de ser, a sua feminilidade, a sua masculinidade, tudo isso é sexualidade. Então, abuso sexual, falar de abuso sexual é sexualidade. Falar de riscos, não é, dentro da internet em relação a pessoas com quem eles estão se comunicando que pode abusar e vir a provocar uma situação, né, de abuso sexual, isso é sexualidade. Então, falar de sexualidade são muitos elementos, é isso que eu trago, né, no Papo Firme, eu vou mostrando o que desses assuntos a gente precisa falar em cada faixa etária. Como, por exemplo, se sua filha é uma criança ainda, né, que tem menos de 9 anos de idade, e que você quer conversar com ela, veja o que ela já sabe, por exemplo, sobre o que é ser menina, o que é ser menino. Veja se você já conversou com ela sobre abuso sexual. É desde pequenininho que a gente já tem que ir preparando os nossos filhos para que eles possam lidar com situações que podem ser ameaçadoras para a vida deles. Sabe? A gente é desde pequenininho que a gente trabalha respeito, que a gente trabalha autoestima. Isso é sexualidade. Agora, ele entrou na puberdade, tem um tema que a gente não pode deixar de fora, que é exatamente o tema das transformações do corpo. Depois tem um outro tema que a gente vai até falar na live, não sei se é de amanhã ou se é de quinta-feira, acho que é de quinta-feira, que a gente vai falar sobre higiene.
né? Como fazer os nossos filhos, não é, terem a higiene que precisam agora que eles entraram na puberdade e que os cheiros deles mudaram. Então, tudo isso é falar sobre sexualidade com os nossos meninos e as nossas meninas. Então, dependendo da fase que eles se encontram, a gente precisa entender o que é que eles precisam de nós. Daí porque, né, que no meu curso Papo Firme eu trago para vocês todas as fases do desenvolvimento da adolescência, para que vocês possam entender quem é esse meu filho, em que momento ele se encontra, em que momento ela se encontra, o que é interessante para ela eu falar agora. Não é? Porque às vezes a gente quer conversar com eles sobre sexualidade, mas a gente traz um tema que, sabe, está fora do interesse deles. Não é? Então, quando a gente não conhece, quando a gente não sabe, quando a gente não entende o que é a puberdade, a gente pode chegar com conversas que, de fato, não interessam para eles, que pode ter sido o que aconteceu, ou às vezes, não é? Pode ser situações que eles ficam encabulados, não é? A florescendo. Que delícia de fala, Lena. Parabéns por ser tão acolhedora. Obrigada. A gente busca, né, trazer aqui o que a gente pode trazer de melhor e de interessante para vocês. E é exatamente desse mesmo jeito que eu quero que vocês olhem para os seus meninos e as suas meninas, não é? Vamos sair do feijão com arroz. Ah, precisa falar de camisinha. Vai falar de camisinha. Mas você não precisa falar de camisinha quando ele tem 10 anos de idade. Ele ainda nem sabe direito o que é fazer sexo, nem sabe para que serve. E a gente, sabe, quer trazer uns assuntos que a gente acha que está sendo acolhedora, que a gente acha que está sendo aberta, que a gente acha que está sendo interessante para eles, mas que pode não estar. E isso por quê? Porque a gente precisa entender quem é esse meu púbere, né? O que está se passando com ele ou com ela nesse momento? Gente, é um momento de transformações físicas, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Cresce o braço, cresce a perna, cresce o pé, o nariz, cresce tudo, cresce o pênis, cresce os lábios, os grandes lábios, tudo vai se transformando. E esse corpo é um corpo novo que ela ou ele ainda não sabe lidar com esse corpo. Então eles trombam nos outros, eles pensam que a mão já chegou no copo e a mão não chegou, e aí o copo cai. Aí, sabe, é um desastre. Então tudo isso gera angústia nesse púbere. Além disso, além desse corpo se transformando, ele tem também agora uma nova forma de ver o mundo, porque o cérebro dele também está se transformando. E essa transformação do cérebro também, esse amadurecimento do cérebro, também vai provocando neles uma angústia, porque agora eles começam a pensar, eles começam a ter uma capacidade que se chama uma capacidade de abstração. E essa capacidade de abstração faz eles começarem agora a entender essa história de futuro, essa história de projeto de vida. E eles começam a vivenciar sentimentos, eles começam a vivenciar situações que são muito novas. Como também dá a eles a possibilidade de ter agora novos sentimentos. Aquela menina que era chata, agora começa a ser uma menina bastante interessante. Aquele garoto que era antipático, que era enjoado, né, que era um garoto bobo, de repente não é tão bobo assim. Né? Não é um garoto tão chato assim. É um garoto que tem as suas particularidades, que tem os seus como é que eu diria? Tem os seus potenciais, né? E eles começam agora a prestar atenção de um jeito diferente. Isso gera sentimentos, isso gera sensações. Como lidar com tudo isso? Então, tudo isso, muitas vezes, às vezes, vem em forma de raiva, né? Ele fica com raiva porque, sabe, ele fica sem saber o que as pessoas querem dele, ou ela fica sem saber, né? Sabe, o que fazer com isso, como lidar com tudo isso. Outras vezes eles têm medo, sabe, do que pode acontecer com eles, medo, sabe, do que é, sabe, se a mãe souber o que eles estão sentindo, o que vai pensar dele? O que vai pensar dela? Qual foi o conceito de sexualidade, de afetividade, de namoro, de relacionamento que essa criança cresceu ouvindo em casa? E agora tudo isso está acontecendo com ele nesse momento.
Então, como é que ele se sente? Vai depender de como ele se sinta seguro para expor aquilo que ele está pensando ou sentindo. E muitas vezes vem um sentimento de culpa, não é? Puxa vida, e se o que eu disser a minha mãe não concordar? E se o que eu disser desapontar o meu pai? E se o que eu disser me fizer perder o amor da minha mãe? Não é? Se ela ficar decepcionada comigo? Então, tudo isso gera uma ansiedade muito grande nesse adolescente e não é fácil para ele se expor. Ele só vai conseguir se expor se ele tiver essa sensação, né, de segurança psicológica. Se ele souber que tudo que ele disser, ou pelo menos boa parte do que ele disser, né, ele vai ter uma percepção de que ele não vai envergonhar, que ele não vai ser rejeitado, né, que ele não vai ser punido por vocês. E mais, né, que ele vai poder colocar a opinião dele, os pensamentos, as suas atitudes e que vocês vão aguentar ouvir aquilo que ele tem para dizer, ouvir aquilo que ela tem para dizer. Quando a gente demonstra insegurança, quando a gente demonstra que a gente não é capaz de ouvir o que os nossos filhos pensam e o que os nossos filhos sabem, aí eles dizem, opa, eu que não vou dar bobeira porque eu não sei o que é que a minha mãe nem o meu pai vai fazer com esse conhecimento sobre mim. Então, esse tipo de insegurança faz com que eles digam não. Não quero falar com você sobre sexualidade. Não, esse não é um assunto que eu queira conversar e nem dividir com a minha mãe ou com meu pai. Então, tudo depende da forma como eles se sentem com vocês para trocar esses assuntos. E uma das coisas que favorece, né, dentro dessa, que cria essa segurança psicológica, é exatamente quando eles se sentem acolhidos, quando eles se sentem incluídos, quando eles se sentem dessa forma, achando, sabendo que o que eles disserem não vai ser algo que vocês vão rejeitá-lo, que vão puni-los. Construir essa segurança psicológica é fundamental. E um dos pontos, né, aliás, quem ainda não se inscreveu, gente, tá aí o link, tá? O link tá aqui nos comentários, deixa eu botar de novo aqui no YouTube, no Facebook. Gente, se vocês quiserem ir perguntando, podem perguntar, tá? Deixa eu colocar aqui. Quem tá no Instagram, o link tá na minha bio. O Fernando tá perguntando, a partir de que idade pode falar sobre pelos, vagina, seios e vulva? Olha, Fernando, na hora que... Sobre vulva, sobre pênis, a gente fala desde que eles são crianças, né? Porque quando eles são pequenininhos, que a gente já começa a dizer que ele é menino ou que ela é menina, a gente já está falando de pênis e vulva. Claro, se a gente vai fazer uma explicação mais apurada, tudo vai depender da idade e do conhecimento que essa criança já tenha. Mas falar sobre pênis e vulva, a gente fala desde pequenos. Com relação aos seios e os pelos, isso vai acontecer na puberdade. Então, antes de entrar na puberdade, é importante que esse garoto, essa garota, saiba quais são essas transformações que o corpo deles vão passar. Então, isso dá segurança, dá tranquilidade e diminui essa angústia que eu falei aqui para vocês, que costuma acontecer com esse garoto ou com essa garota quando eles entram na puberdade. Então, para vocês entenderem melhor, não é, como é que a gente constrói essa segurança psicológica, então entra aí nesse link, no link que tem aí, quem está no Instagram está na minha bio, quem está no Facebook, no YouTube, eu acabei de colocar aqui nos comentários. E vocês vão poder se inscrever gratuitamente para esse evento. É um evento que começa dia 27 agora de março, segunda-feira, e vai até o dia 2 de abril. Eu espero contar com a presença de todos vocês, tá bom? Bom, mas eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. Quando a pornografia foi apresentado na escola, como falar sobre isso? Oi, Dani. Dani, quando o nosso filho ou a nossa filha entra em contato com a pornografia, é importante também que a gente converse sobre essa situação. Eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho um exemplo, né, de como que a gente fala a respeito, não como a gente fala a respeito de pornografia, mas às vezes um jeito que a gente fala sobre pornografia
que não é a forma como a gente consegue, de fato, conversar com os nossos filhos, não é? Então, quando ele assiste pornografia, eu vou trazer a tua pergunta aqui para o exemplo que eu vou colocar para você daqui a pouco, tá bom? Então, vamos só entender uma coisa. Para a gente criar essa segurança psicológica, é importante a gente criar um ambiente que os nossos filhos sintam que eles, sabe, eles estão incluídos, que eles sintam que eles podem, não é, fazer essa pergunta para a gente, eles podem sim conversar com a gente, porque quanto mais a gente conversa, e isso não é uma coisa que a gente fala para eles, isso é uma atitude que a gente tem nas nossas conversas, isso é uma atitude que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, trazer essa conversa no dia a dia, no cotidiano, de um jeito leve, é o que faz os nossos filhos irem se sentindo, né, aceito e indo perguntando gradativamente as coisas para a gente ou ouvindo aquilo que a gente quer dizer para eles a respeito de sexualidade, né? Mas quando isso acontece e eles se sentem aceitos, né, esse fato deles se sentirem aceitos é que vai fazer com que eles relaxem. Não é? Porque se a gente, quando vai conversar com os nossos filhos, a gente já vem julgando, não é? A gente mostra para ele, não, uma forma de falar, não é? que dá a entender para ele que ele não é aceito, porque eles sacam, né, quando eles estão sendo aceitos ou não, pelo nosso jeito de falar, pelo nosso jeito de olhar, pela nossa postura, não é? Pela entonação que a gente dá, tudo isso faz com que os nossos filhos percebam se eles estão sendo aceitos ou não, se aquilo que eles estão perguntando é algo que eu estou lidando bem ou não, não é se eu concordo ou não, não é só com o que eu digo, mas sim também com a forma, não é, como eu me porto. Então, eles vão percebendo a forma como a gente lida com eles vai mostrando para eles se aquilo que eles estão nos dizendo é algo que a gente consegue lidar bem. Então, se sentir aceito é um primeiro ponto, não é? Deixa eu só ver aqui sobre orientação sexual. Hoje parece que a maioria dos jovens é bissexual. Vejo muito essa tendência nas meninas. Quando falar com eles? A gente teve uma das lives que eu até trouxe também esse exemplo da bissexualidade. Se eu não me engano, foi a última live que eu fiz de quinta-feira, que era sobre a solidão, exatamente. Sobre a solidão dos pais quando os filhos fogem às suas expectativas e eles não têm com quem compartilhar suas dúvidas e suas dificuldades, né? Então, essa conversa sobre a bissexualidade é uma conversa que a gente pode começar a trazer. Primeiro, a gente já vai trazendo essa conversa desde eles pequenos, quando a gente diz que homem namora com mulher, mulher namora com homem, quando você vê um casal de homossexual, o comentário que você faz, ou o julgamento que você faz, ou a forma como você lida, você já está passando para eles o que é que você entende sobre essa situação. Agora, se a sua filha, seu filho diz para você que ele é bissexual, na hora que eles falam, é imprescindível que a gente converse com eles sobre o que é que eles entendem sobre isso, por que que eles acham que são. Então, esse tipo de educação, esse tipo de orientação precisa sair à medida que eles vão trazendo. Então, aos 11 anos, é muito comum que as meninas hoje, principalmente, como você colocou, tenham trazido esse tipo de assunto. Então, se aos 11 anos muitas meninas estão trazendo, mesmo que a sua filha não traga, se você quer saber o que ela pensa, sabe, pode aproveitar um filme, pode aproveitar uma conversa ou mesmo uma notícia e iniciar essa conversa com a sua filha ou com o seu filho. Não tem que esperar só eles trazerem. Então, se eles já são capazes de entender, a gente pode sim trazer esse assunto e saber o que é que eles pensam a respeito daquele assunto, tá bom? Principalmente, não é? Se a gente demonstra nessa fala, se a gente demonstra nesse momento que ela pergunta, um acolhimento. Se ela percebe que pode conversar com você, ela vai trazer o assunto e ela vai querer ouvir a sua opinião a respeito, né? A respeito
diversidade sexual. Agora, se ela sentir que ela não foi aceita, se ela sentiu que aquela pergunta lhe chocou, que aquela pergunta te deixou, sabe, como é que diria, ansiosa, ela vai, né, parar por ali. Vai ser mais difícil dela vir buscar mais informação com você. Então, é importante que a gente tenha isso claro, porque na conversa com os nossos filhos, a forma como a gente aborda é que faz com que eles percebam, né, se eles são aceitos. A forma como a gente, né, aborda é que faz com que eles se sintam, se eles são aceitos, se dá para conversar com a gente ou não. Né? Então, por exemplo, pegando aí o exemplo da pornografia, se, por exemplo, você descobre que o seu filho teve acesso à pornografia na escola, que algum coleguinha mostrou para ele na escola a pornografia e que ele assistiu pornografia. E aí você descobre, se a sua reação é dizer pornografia, ai, não acredito. Por que você está fazendo isso? Você está louco? Isso tá, sabe, isso tá fora da sua idade, isso não é uma coisa para você. Quem foi que ele fez isso com você? Quem foi que lhe mostrou essa pornografia? Né? Quem foi que lhe mostrou esse site? Isso é um perigo. E aí você começa, né, a soltar o verbo com todos os perigos que, obviamente, a pornografia traz. Você não tá errada nisso. Só que a forma como você está fazendo é uma forma que afasta, é uma forma que cria insegurança, é uma forma que dá medo, né? Faz com que o seu filho tenha medo, vergonha, constrangimento em contar para você por que ele foi buscar pornografia, por que ele quis assistir pornografia, quem foi que mostrou para ele essa situação, o que é que você vai fazer com essa informação? Você também vai colocar o amiguinho dele ou a amiguinha dela numa situação difícil? Então tudo isso passa pela cabeça do teu filho ou da tua filha. Agora, veja a diferença. Se você sabe que teu filho acessou pornografia e você chega para ele e diz, olha filho, eu vi e percebi que você acessou pornografia. Na sua idade, eu sei que é natural que você queira ver pornografia. Que a pornografia seja uma coisa que estimule você, que desperta o teu interesse. E que você, inclusive, com isso, queira aprender sobre sexo ou queira aprender sobre sexualidade. Mas olha, existem outras fontes que são mais seguras para você aprender sobre sexo e sexualidade. Inclusive dizer, uma delas é conversar comigo, não é? Outras, e aí perguntar para ele, como foi que você se sentiu assistindo a essa pornografia? E a partir do que ele vai te dizendo, ou do que ela vai te dizendo, você vai complementando essa conversa. Agora, se a gente chega já arrasando com a pornografia, provavelmente eles vão se sentir constrangidos e não vão querer conversar com a gente sobre o que eles assistiram. Mas se você chega acolhedora, entendendo que é natural que ele tenha esse tipo de interesse e que o que ele fez não é nenhuma aberração, e sim um comportamento, uma postura natural do momento que eles estão vivendo. Agora, o que ele vai fazer com esse momento? Depende de como você conseguir orientá-lo para lidar com essa descoberta. Então, esse conhecimento a gente precisa ter para poder conversar com os nossos filhos. Então, se você não se sente pronta, nem preparada, tá na hora, hein, gente? Tá aí o meu evento Sexualidade se Aprende em Casa, que começa na segunda-feira, dia 27. Quem não se inscreveu, se inscreve, é gratuito. E lá nesse evento, vocês vão poder entender melhor, né? Aprender como conversar sobre sexualidade com seus filhos em casa. Um outro ponto importantíssimo, né, dentro dessa segurança psicológica são os nossos filhos se sentirem seguros para aprender com a gente. Então, significa sentir seguro para aprender com a gente, significa o nosso filho se sentir, né, seguro para entrar numa conversa, para perguntar, não é? Para contar, mãe, um amigo meu me mostrou um site de pornografia. Se ele souber que a gente vai fazer um escândalo, ele não vai colocar isso. Mas se ele souber que a gente vai entender que ele viu essa pornografia, ele vai se sentir seguro em ouvir o que a gente tem para dizer para ele. Então,
sabe? Ele vai poder contar suas experiências, ele vai poder, sabe, até mesmo contar as coisas que ele errou. Então, muitas vezes, né, a gente acha que, sabe, a gente tem que brigar, a gente tem que cercear para que os nossos filhos queiram conversar com a gente, queiram aprender com a gente. Mas não é assim que eles aprendem. Eles aprendem quando a gente acolhe. Eles aprendem quando a gente mostra para eles que aquilo que eles estão querendo aprender faz parte do desenvolvimento deles. Agora, se for algo que está pertinente, que é possível ele aprender naquele momento, beleza, a gente vai lá e ensina. Não, isso aqui, filho, você ainda não tem condições de entender o que vai acontecer. Mais adiante a gente volta a conversar sobre isso. O que é que você já sabe agora, complementa alguma coisa e se aprofunda ou não de acordo com a capacidade do teu filho. Né? Então, o aprender está aí nesse contexto, está nessa forma como a gente lida com essa aprendizagem sobre sexualidade. E se você é uma mãe ou um pai que estimula que o seu menino ou a sua menina queira aprender sobre sexualidade com você, claro, você é um pai ou uma mãe que vai ser muito mais fácil ter esse diálogo com eles do que aquele pai que foge, que a primeira pergunta que o filho diz, não quero falar com você, ele já se acomoda com aquela situação e deixa por isso mesmo, né? Às vezes, né, tem pais que acham que, sabe, que é muito aberto. Não, Lena, eu sou, sabe, um pai muito aberto, eu converso sobre tudo, agora meu filho e a minha filha não querem conversar comigo sobre sexualidade. Então a gente precisa entender, não é? O que a gente está fazendo, que a gente pensa que a gente está dando abertura e que na verdade a gente pode, em vez de dar abertura, a gente pode estar fechando, né, o cerco. A gente pode estar impedindo que essa conversa aconteça, né? Então, por exemplo, a gente chegar para os nossos filhos e dizer, filho, eu quero conversar com você sobre sexualidade, achando que isso é o máximo, né? A gente está muito enganado, a gente não está dando abertura quando a gente fala dessa forma. Porque quando a gente diz, filho, eu quero conversar com você sobre sexualidade, ele diz, será que a minha mãe descobriu? Será que meu pai descobriu? Caramba, acho que agora eu me ferrei. O que será que vai acontecer comigo? Então, isso gera medo. Então, essa abordagem é uma abordagem que não é legal, é uma abordagem que não faz fluir esse diálogo com os nossos meninos nem com as nossas meninas, né? Então, se a gente faz perguntas muito diretas, não, Lena, eu converso sobre tudo. Eu já perguntei se ele já transou, se já beijou, se já ficou. É horrível isso, porque você está expondo. Você está botando o seu filho, a sua filha no canto da parede. Você está fazendo uma pergunta direta que ela diz, sim, eu vou responder o quê? O que é que a minha mãe vai fazer com a minha resposta? Né? O que é que meu pai vai fazer com as minhas respostas? Então, essa forma de abordagem é uma abordagem direta que muitas vezes deixa o teu filho ou a sua filha encabulado, deixa eles constrangidos, deixa eles com medo. E a gente acha que a gente está sendo muito aberto, que a gente está sendo muito legal. Olha, filho, já comprei camisinha, tá lá na gaveta, pode... Sabe, ele nem sabe ainda o que é transar, né? Ele ainda nem chegou nesse momento, nem beijou, ainda é bebê, como eles chamam, né? Boca virgem. E a gente já está com um assunto, né? Expondo eles a uma situação que eles não estão sabendo ainda como lidar. Então, tudo isso faz com que os nossos meninos, as nossas meninas não queiram conversar com a gente sobre sexualidade. E a gente precisa olhar para essa nossa postura, né? Às vezes, como eu falei, por não conhecer o momento em que eles se encontram e o que de fato interessa para eles conversar nessa hora, a gente vir com assuntos também que eles já estão cansados de saber. Ai, mãe, de novo essa história, já disse 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a gente fica naquela mesma ladainha. Então, entender, compreender esse momento que ele se encontra é trazer assunto, vai fazer com que a gente traga assuntos que desperta nos nossos meninos e meninas vontade em querer aprender com a gente. Opa, papai, esse negócio ali que eu ainda não tinha pensado sobre isso, né? E mais, né, gente? A gente aprendeu como ser mãe numa posição onde a gente sabe de tudo, onde a gente precisa saber de tudo. E como se os nossos filhos não tivessem nada a nos ensinar.
E essa postura é uma postura também que afasta bastante. Então, se a gente consegue sair um pouco do pedestal, né, dessa posição da mãe, que sabe das coisas, e procurar aprender com os nossos filhos, isso ajuda muito nessa comunicação da gente com eles, de fazer com que eles troquem com a gente, sabe? A gente fazer perguntas, sabe? Ter curiosidade de fato, não curiosidade de mentirinha, não, curiosidade de fato. Filho, como é que você está se sentindo com essas mudanças que estão te acontecendo? Nossa, esses pelos estão nascendo aqui no teu corpo. Como é que você lida com isso? E conta de você, conta de que, sabe, você não foi sempre sabida, você não foi sempre a perfeita, porque quanto mais perfeito a gente se mostra para os nossos filhos, mais distante eles vão se sentir da gente. E a gente não consegue conversar com quem a gente se sente tão distante, porque a gente não vai se sentir compreendido, não é verdade? Então, se aproxima, chega perto, sabe? Tem curiosidade, procura aprender com eles o que eles já sabem, que isso vai ajudá-los, sabe, a se sentir seguros para poder, inclusive, né, interagir, contribuir, que é um terceiro fator de segurança psicológica. É quando eles percebem que eles podem sim trocar, que eles podem dizer o que eles pensam, né? Então, que eles podem fazer pergunta, que eles podem colocar ali para vocês, que vocês não vão achar bobagem aquilo que eles estão dizendo. Então, quando a gente, né, incentiva os nossos filhos a dar sua opinião, a dizer o que ele entende a respeito daquela situação, sem criticá-los, sem dizer que o que ele pensa é bobagem, eles vão se sentindo seguros para poder interagir com a gente. E essa interação, ela é fundamental, né? Porque senão você fica fazendo o diálogo tipo monólogo, né? Só você fala e o seu filho te ouve, né? Um pouco parecido com o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, que nunca mais chegou nenhuma pergunta. Para não dizer que não chegou, chegou sim. Do Fernando, o que você colocou aqui agora, Fernando? A mãe que pega o filho se masturbando, assistindo a um vídeo na internet, o que fazer, doutora? Então, é o que eu já coloquei aí, Fernando. Eu já coloquei que a gente precisa conversar sobre isso, não é? A gente precisa entender. Mas sobre masturbação especificamente, vai ser a live que eu vou fazer amanhã. Então, amanhã eu vou falar sobre masturbação. Então, aguarda um pouquinho, que amanhã eu trago para você mais esmiuçado como a gente conversar sobre masturbação. O que é isso? Não é? O que é esse interesse? Então, brigar não resolve. Não é? Eu sei que a primeira ímpeto da gente é esse, é brigar, sabe, usar a nossa autoridade de pai, a nossa autoridade de mãe, para dizer, olha, não faz isso, não faz aquilo. Mas isso não surte efeito, porque o nosso papel como educador não é brigar. O nosso papel como educador, mas nosso papel como educador é colocar limite. Sim, mas colocar limite não é uma questão de brigar. Colocar limite é uma questão de fazer os nossos filhos entenderem, desenvolver o entendimento, não é? E a crítica a respeito daquela situação e poder entender que naquele momento, a partir dali, principalmente se é uma coisa perigosa ou que não pode ser aceita, que aquilo dali não vai ser possível de ser visto, né? Ou de ser feito. E como é que nós vamos lidar com isso? Mas ouve, né? É importante a gente ouvir os nossos filhos, não brigar, não se colocar dentro de uma posição de autoridade, mas sim no status, sabe, de compartilhamento, no status, sabe, eu não diria de igualdade, porque a gente nunca fica igual, porque afinal de contas, nós como pais, nós temos uma autoridade sobre os nossos filhos, eles dependem da gente, mas da gente ter uma certa humildade no sentido da gente entendê-lo, da gente puxá-lo para a gente. Então, falar com eles, sabe, de um jeito carinhoso, falar com eles de um jeito natural, de um jeito leve, de um jeito descontraído, ajuda a gente a trazer essa conversa sobre sexualidade de uma forma mais tranquila, de uma forma que eles se sintam bem em conversar com a gente sobre isso, que eles consigam trocar, consigam interagir, né? Então, essa capacidade de interagir com a gente também vai depender exatamente dessa forma como a gente aborda, como a gente lida com esse assunto da sexualidade, né? Então, criar esse clima de segurança
é imprescindível. E para a gente criar esse clima de segurança, é importante que a gente tenha conhecimento. Conhecimento sobre sexualidade, né? Conhecimento sobre os vários momentos, né, da sexualidade na adolescência e, principalmente, técnicas de abordagem, formas de abordagem. Então, essa forma de abordagem vai fazer toda a diferença na hora que você estiver conversando com seu menino ou com a sua menina, né, sobre sexualidade. Então, essa capacidade, né, que o conhecimento nos dá, da gente poder avaliar em que momento eles se encontram, o que de fato eles estão precisando saber, o que eu sei sobre isso e o que eu não sei, onde a gente pode buscar esse tipo de conhecimento. Gente, tudo isso ajuda, né, a gente a se relacionar melhor e a contribuir de fato com essa educação em sexualidade dos nossos meninos e das nossas meninas, né? É um momento muito, muito importante da gente estar junto dos nossos meninos, das nossas meninas. A puberdade é esse momento. E se os nossos filhos não estão falando com a gente sobre sexualidade, pode estar certo. Eles não estão tendo segurança psicológica para fazer isso. Então, se eles não estão tendo segurança psicológica, a gente precisa olhar aonde é que está o nosso nó para a gente desatar e fazer essa conversa fluir, porque ela pode fluir, né? Então, crescer dói, né? E as pessoas sabem, né, que quando se cresce, é um momento que dá medo, é um momento, né, que a gente, sabe, muitas vezes sofre censura e a gente tem medo de punição, a gente tem medo dessa censura, e aí, quando há o silêncio, é porque esse medo está estabelecido, esse medo está fazendo parte desse momento da vida dos nossos filhos. Eles estão com medo de falar. Então, se está com medo de falar, a gente precisa entender aonde é que a gente está pondo esse medo para poder desatar esse nó e fazer com que essa conversa flua. Cláudia colocou, minha filha de 15 anos é muito envergonhada em relação à sexualidade. Dei um livro a ela, Sexualidade, um guia de viagem para adolescentes, mas ela ainda não leu. Fico sem saber até onde ela entende. Cláudia, tem que ir devagarinho e ir conquistando essa confiança. Não adianta você chegar com todos os assuntos de uma única vez. Mesmo que ela já tenha 15 anos, vai começando a conversa sobre situações de menos exposição, para que ela vá sentindo gradativamente que pode confiar em você. Se a gente chega, como eu falei, com perguntas diretas, uma abordagem muito, muito escancarada, colocando eles numa sinuca de bico, o que vai acontecer é que eles vão se sentir mesmo constrangidos. Principalmente quando ela tem esse conceito, né, de ficar envergonhada de falar sobre sexualidade. Aí a primeira coisa que você tem que fazer é entender por que ela sente vergonha de falar de sexualidade com você. Aonde está essa vergonha? De onde vem essa vergonha? Então, em vez de falar sobre sexualidade, conversar sobre a vergonha, né? O que é a vergonha, de onde vem essa vergonha e no que essa vergonha pode prejudicar, sabe, essa possibilidade dela aprender com você, essa grande oportunidade que ela teria de aprender com você. Então, dá uma olhada no que está acontecendo de fato, porque se há silêncio, se há vergonha, a gente precisa desvendar aonde é que está, por que está, né, e o que está acontecendo que está gerando esse tipo de sentimento. Às vezes nem foi você que colocou, veio de outra pessoa, veio de terceiros, veio de amigos, veio de escola, veio de familiares, veio da mídia, veio, enfim, eles vão criando seus conceitos. E é exatamente nessa criação do conceito que a gente precisa estar perto, para poder a gente desmistificar alguns conceitos que eles acabam adquirindo e que estão errados, né? Ou não estão mais adequados, já passou do tempo. Eles ainda estão com um conceito que não se adequa mais para o mundo de hoje. Então, do mesmo jeito que a gente precisa se atualizar, a gente precisa olhar para os conceitos que os nossos filhos estão introjetando para que a gente possa, de fato,
junto com eles, construir uma visão positiva da sexualidade. Porque a sexualidade é a nossa vida. A gente não pode excluir ela da nossa vida. Então, a gente precisa aprender a lidar com ela. E para lidar, a gente tem que enfrentar, a gente tem que encarar. E nada melhor do que a gente ter conhecimento para a gente poder encarar a sexualidade. Porque esse foi um conhecimento muito pobre que a gente teve ao longo da nossa vida. Foi o que a gente menos aprendeu com fundamentação, não é? E através dos olhos dos nossos pais. O que muitas vezes os nossos pais nos passaram foi exatamente o medo, a vergonha, o pecado, né? As coisas os sentimentos que não são positivos em relação à sexualidade. E a gente, sem querer, muitas vezes, continua passando isso para os nossos filhos. Então, vamos olhar, vamos ver onde é que está essa vergonha, onde é que está, né, esse medo. E ouvir os nossos filhos. É muito importante que a gente ouça. Ouvir os nossos filhos, sabe, é que faz a gente conhecê-los, é que faz a gente saber o que eles pensam, é que faz, né, a gente entender o que é que a gente precisa de fato orientá-los. Bom, gente, essa é a live de hoje, que é o assunto que eu quis trazer aqui para vocês, para a gente ir refletindo, né, sobre o que a gente pensa e não se acomodar a esse não dos nossos filhos. Ah, ele disse que não quer conversar com a gente, beleza, talvez esse assunto que eu trouxe, ele está se sentindo constrangido, vou trazer uma coisa que expõe menos e vai começando com assuntos que deixa eles menos expostos ou que eles têm mais tranquilidade em lidar, mas não se acomoda. Não se acomoda ou não, porque senão não faz bem para a gente. A gente tem que respeitar aquele momento e depois usar outras estratégias diferentes para a gente conseguir se aproximar dos nossos filhos. Então, gente, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui e vejo vocês amanhã às 15 horas para a gente conversar sobre sexualidade na adolescência. Beijo, até lá!